Estrangeiro, eu queria confirmar se o senhor, num momento qualquer, na altura do falhanço do primeiro processo de privatização, terá exprimido esta ideia, a seguinte ideia: as condições incluídas no caderno de encargos de privatização não eram as mais favoráveis. Sr. Engenheiro Ferreira de Oliveira. Havia um diferencial na avaliação do BPN entre um valor mínimo e um valor máximo, competia ao acionista definir o valor da avaliação e não à Caixa Geral de Depósitos e muito menos ao Presidente da Caixa Geral de Depósitos. É o que lhe posso dizer sobre essa matéria. Senhor Deputado Honório Novo. Mas o senhor achava que o valor de base devia ser inferior ou superior àquele que ficou fixado? Senhor Engenheiro. Dadas as circunstâncias do mercado, se calhar inclinava-me para um valor mais baixo. Senhor Deputado Honório Novo. Senhor Engenheiro, na altura houve alguma manifestação concreta de interesse de compra, isto é, houve concorrentes que chegaram a levantar o caderno de encargos, identifica-os, por favor. Senhor Engenheiro. Na primeira privatização não houve seguimento a nenhuma intenção de aquisição. Em novembro não houve de certeza. Em setembro, não sei se alguém chegou a levantar, não me lembro. Sei que não houve continuidade nenhuma em relação a essa iniciativa. Sr. Deputado Honório Novo. Na sequência do falhanço desta privatização, como se recorda, em dezembro foi reformulada a estratégia relativamente ao BPN. Isto é, apostou-se numa refundação com nova imagem, nova marca, nova administração, recapitalização em 500 milhões de euros a fazer de imediato no processo de refundação. Entre dezembro de 2010 e, finais de março de 2011, princípios de abril, quando entrou a Troika, que passos foram dados para cimentar esta estratégia? Sr. Engenheiro. Era suposto haver uma alteração do Conselho de Administração do BPN que não foi feita. Pois, não foi feita. Não. Sabe porquê, Sr. Engenheiro? O acionista não procedeu à alteração. Entretanto, como o Sr. Deputado sabe, a situação global do país, dos mercados em geral, foi-se degradando e só quando houve a reunião a 27 de abril, se eu não estou em erro, com a Troika, é que na realidade o assunto voltou a ser encarado mais como resposta à questão colocada sobre o futuro do BPN, em que a posição prevalecente ou tendencial da Troika ia no sentido da liquidação do BPN. Sr. Deputado Honório Novo. O Sr. Engenheiro está a dizer é que entre dezembro 15, mais ou menos, e 7 de abril de 2011, das 4 orientações traçadas em 15 de dezembro de 2010, nenhuma delas foi implementada. E o único momento em que o senhor toma nota de uma nova posição sobre o BPN ocorre na altura da reunião com a Troika. É isto o correto? Em termos propriamente do desenvolvimento do projeto de refundação, o Conselho de Administração do BPN terá identificado algumas das ações que deveriam ser postas em marcha, mas não houve qualquer seguimento em relação a essa matéria. Mas eu pedi ao Sr. Deputado que, em relação a essa questão, colocasse as questões à administração do BPN,
que é quem lhe poderá cabalmente responder quais as medidas que, entretanto, terá tomado, mas que, na realidade, não correspondiam ao objetivo final da refundação que foi anunciado, porque o andamento foi muito lento. Uma última pergunta, Sr. Presidente. O senhor participou nas negociações com a Troika sobre o BPN? Não. Sabe de alguma forma, direta ou indireta, o que é que se passou nessas reuniões, para além daquilo que já nos disse? Se foi apresentada qualquer contraproposta por parte do Governo português? Não, senhor Deputado, não sei. Muito obrigado, Sr. Presidente. O Sr. Engenheiro Ferreira de Oliveira tem ideia exata em que dia se iniciou o concurso de reprivatização de julho de 2012 e se tem ideia se... Eu gostava de perceber exatamente qual foi a participação da Caixa Geral de Depósitos neste processo último de privatização. E, de uma forma concreta, qual foi a participação da Caixa Geral de Depósitos na emissão de pareceres sobre as candidaturas. E se confirma, eu gostava de saber exatamente, aliás, quem eram as pessoas que estavam tecnicamente a emitir estes pareceres, para eventualmente as poder ouvir, e gostava de perceber se o parecer emitido por esta componente técnica de alguma forma foi ou não foi comunicado na Caixa Geral de Depósitos, ao Presidente da Caixa Geral de Depósitos de uma forma concreta. Ainda sobre a emissão deste parecer, o que é que lhe parece, com a experiência sua, suponho que em processos semelhantes de privatização, qual é a sua opinião sobre o que é aconselhável nestes processos? Isto é, se é aconselhável que na fase final, ou para a fase final que existe sempre, de negociações, sejam indicados ou não mais do que candidatos, mais do que uma proposta de candidatura. E, tanto quanto julgo saber, aliás foi confirmada pela Secretária de Estado, formalmente o Governo selecionou apenas uma das candidaturas, e se é verdade ou não, uma ideia que, aliás, a propósito de outras coisas completamente diferentes, o senhor engenheiro aqui afirmou há pouco de que gosta das situações em que haja concorrência e, portanto, se deveria ou não ter havido uma escolha múltipla, pelo menos de dois concorrentes, para que pudesse o processo negocial ser mais picado entre aquilo que são os dois candidatos. E eu gostava de perceber, já me disse há pouco que não tinha participado nas reuniões da Troika relativamente ao processo do BPN, sabia que a proposta da Troika tinha sido de liquidação e, em contrapartida, a solução adotada foi a que nós conhecemos. E se considera que, face aos resultados, não teria sido preferível que se tivesse mantido a perspectiva da refundação com eventual reprivatização ou não a prazo. Prazo de acordo com as perspectivas de dezembro de 2010. Simultaneamente, fazer-lhe uma pergunta. O que é que o senhor pensava, qual era a sua opinião sobre a hipótese de, limpando o BPN como foi feito, e estava, aliás, previsto em dezembro de 2010, se o banco BPN tinha ou não tinha condições para poder funcionar autonomamente, sem ter, num horizonte longínquo, é verdade, o cutelo da eventual privatização. Isto é, se o BPN limpo, com uma nova administração, uma nova marca e uma nova área específica,
podia ou não podia funcionar também concorrencialmente com a Caixa, mas mantendo-se de uma forma estável na esfera pública, que era uma hipótese que poderia ter sido equacionada quer em dezembro, quer eventualmente nas negociações com a Troika. Uma pergunta que não me foi respondida e depende da resposta. Eu perguntei quem é que emitiu o parecer. Eu suponho ter poder de prender que foi a Caixa de Investimento, é isso? Não, quem emitiu o parecer, bom, afinal, é Caixa BPN, porque esses... O parecer de que o Governo serviu para escolher um candidato. É sempre Caixa BPN, mesmo que tenhamos tido o apoio da Caixa BI e da Roland Berger, mesmo que isso tenha acontecido, mas é sempre o parecer Caixa Geral de Depósitos BPN. Faz favor, Sr. Deputado Honório Novo. Sendo assim, sendo a autoria do parecer Caixa BPN, eu suponho que, a não ser que eu tenha lido ao contrário, mas dos documentos que fazem parte do espólio desta Comissão, o parecer não escolheu nem propôs apenas um candidato para ser selecionado. Ao contrário do que o Sr. Engenheiro disse. Eu vou dizer o que é que diz em termos transcritos o parecer. Diz que resume uma ideia. Devem ser selecionados 2 pretendentes para a fase seguinte. O problema é que não havia condições para encontrar o segundo. Nunca se diz isso, porque também o parecer é claro que sobre a proposta selecionada pelo Governo diz que é inaceitável, tal como está. E depois, naturalmente, sobre outras, concretamente aquela que se aproximava da seleção, diz que tem condições, como é que diz? Cumpre os requisitos definidos no âmbito do processo de privatização. Tem que melhorar as condições de remuneração, tem que apresentar uma equipa gestora, coisas que fez, e tem uma terceira condição, que aliás é curiosa, e eu vou lê-la porque é extremamente curiosa, diz o seguinte: tem que proceder à recapitalização através de capitais privados, não sei se estão todos a ouvir, tem que proceder à recapitalização através de capitais privados, evitando o recurso ao apoio do Estado. Isto é, a Comissão Caixa BPN emite este parecer sobre uma das candidaturas, quando afinal era mais que evidente que a outra candidatura, a BIC, colocava exatamente as mesmas condições de recapitalização por conta do Estado. E, portanto, das 3 condições, pagamento de maior, apresentação da equipa gestora, recapitalização através do candidato, destas 3 condições, uma delas era discriminatória porque só se aplicava àquele candidato, a outra foi cumprida e a outra também foi alterada. E por isso é que o parecer diz, e bem, que devem ser selecionados 2 pretendentes. E isto é que diz o parecer. O Sr. Engenheiro, pelos vistos, talvez não tenha o parecer ou já tenha esquecido dos termos exatos em que ele foi emitido. Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Engenheiro Faria de Oliveira. Não, muito brevemente. Eu de facto, não tinha presente... Eu disse tudo corretamente, menos que na realidade desse primeiro parecer. Primeiro, eu não sei se o outro foi escrito, procurava que não houvesse apenas um concorrente afinal. Agora, houve conversações com o segundo concorrente para tentar ultrapassar as dificuldades que levavam à sua admissibilidade ou não admissibilidade, fez tudo o possível por encontrar saídas para que pudesse ir, conjuntamente com o BIC, a uma fase final, e não foi possível encontrar respostas que dessem credibilidade a essa proposta. Uma vez mais, Sr. Deputado, o Sr. Dr. Norberto Rosa
que na altura acompanhou, embora não fosse ele que liderasse as negociações, acompanhou, provavelmente poder-lhe explicitar mais detalhadamente o não cumprimento por parte desse segundo concorrente dos critérios e das condições que o poderiam levar também a uma fase final, pelo que ele acabou por ter que ser eliminado. Obviamente havia todo o interesse que fosse mais do que um.